Olá, olá, boa noite, boa noite. Eu sempre falo para quem me acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei o horário que você vai assistir essa live. Como vocês sabem, essa live vai ficar gravada. Eu sou Daniela Araújo, consultora em RH, especialista em treinamento e desenvolvimento de novos líderes e sou idealizadora do movimento Compartilhe RH. Um movimento que nós temos aí uma imersão, temos livro, temos agora academia com vários conteúdos, mas a gente vai falar sobre isso já já. A cada live nós trazemos sempre um especialista em uma determinada área. Eu costumo falar que eu não consigo, né, fomentar conteúdo sozinha, então eu nunca faço lives aqui sozinha, eu sempre venho com alguém para poder trazer conteúdo de valor. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial que eu já conheço tem um tempinho. Claro que eu vou deixar ela se apresentar, tá? Mas a Josete eu a conheci pelo LinkedIn, voltamos às raízes, né, Jo? Nos conhecemos ali pelo LinkedIn e depois disso a Josete se tornou minha contadora. Olha isso, gente. Então, a gente tem essa parceria aí, né, com o escritório contábil dela, mas eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho dos projetos, falar um pouquinho sobre ela. Jo, fica à vontade, o palco é seu. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Seja o horário que as pessoas estejam vendo também. Meu nome é Josete Santos, eu sou contadora da Dani, além de contadora, consultora e mentora de finanças empresariais. Vim também de uma jornada de RH, Dani, não sei se contei para você, mas eu também vim do RH, mas não atuo na área, porque cada um se especializa onde é melhor, né? Onde performa melhor. Então, RH é uma paixão, mas não atuo diariamente. Eu uso o RH aqui para dentro da minha empresa. Hoje eu atuo em duas frentes, tem a Sense Contabilidade, que é a empresa de contabilidade. A gente atende o Brasil todo, estamos em 4 regiões, das 5 regiões do Brasil, nós estamos presentes. É uma contabilidade digital, tanto é que a gente se conectou da primeira vez no digital pelo LinkedIn. E aí a outra frente é a JS Educação Corporativa, que é a minha empresa de treinamento, de mentorias, de consultoria, onde eu treino empresários, eu levo paz financeira para os empresários e agora, atualmente, eu tenho atendido outras consultoras. Então, desde o ano passado, eu quis alavancar isso daqui um pouquinho mais, trazer esse serviço de finanças para outras pessoas, e eu me conectei com outras consultoras, que é uma maneira da gente levar paz financeira para mais e mais pessoas. É um pouquinho da minha trajetória. Muito bacana. E aí a ideia é que o pessoal fala assim, ai, Dani, mas a gente vai falar de RH nessas lives. Nessas lives nós falamos sobre tudo. Por quê? Quando eu comecei com o Movimento Compartilha RH, a ideia era a gente falar com a galera de RH, né? Então vamos falar com um analista, vamos falar com consultores. E aí os empresários falaram assim, puxa, Dani, mas eu também quero participar, né? Eu quero fazer parte desse movimento. Então, hoje, nós falamos com empresários, líderes e profissionais da área de RH. E quando a gente fala com empresário, com líder ou até mesmo profissional da área de RH, todo mundo tem a necessidade de uma organização financeira. Então, não é só de repente, mas isso é para o empresário, isso é para a empresa. Não, isso é para todo mundo, né? Todo mundo precisa ter essa organização. Então, quando eu fiz o convite para a Josete, foi justamente a gente pensando nessa situação, né? Claro que a gente tem o lado profissional ali da contadora, que também as empresas precisam, mas a gente falar dessa questão também financeira. E aí, Jo, eu vou começar com uma pergunta aqui, mas eu quero que você fique super à vontade também para dar outras dicas e falar aqui para a galera sobre assuntos que geralmente chegam para você, né, dos seus clientes, dos seus parceiros. E aí, quando geralmente, né, vocês aí da área financeira, dessa área estratégica, quando você fala em transformar as metas anuais em resultados, qual que é o primeiro passo prático que você recomenda para não ficar só no planejamento? Que a gente fala, né? Começa o ano com aquele planejamento maravilhoso. Mas e aí, para a gente tirar tudo isso do papel? Dani, eu fazia um movimento diferente, sabe? Acho que a maioria faz assim. O que eu fazia na hora de elaborar uma meta anual? Eu pegava lá em janeiro, planejava tudo, né? Olha, vou fazer tanto por mês. Olhava de forma macro, mas eu não dividia isso por mês. Eu sempre olhava a meta num total. E aí chegava lá pelo primeiro semestre, mais ou menos, que eu ia olhar se aquela meta já tinha sido atingida, como que ela estava, gerava uma frustração enorme.
porque eu não tinha esse acompanhamento. Então, você faz uma meta, seja o que for, vamos falar de planejamento financeiro. Quero aumentar o meu faturamento em 20%. E eu não monitorava isso, eu não controlava isso. E era muito difícil porque chegava em junho, julho, você percebe que não conseguiu atingir nem metade, e aí desanima, você no segundo semestre é muito comum as pessoas desanimarem e tirarem o pé. O que eu faço hoje em dia, o que eu indico para os meus clientes, nas consultorias, no atendimento, no geral? A gente tem uma meta macro, então quero aumentar 20% do meu faturamento, ou eu quero trazer tantos por cento de clientes, né? Seja a meta. Ela tem que ser mensurável quando a gente fala de meta, eu tenho que trazer um indicador, né? Quanto que eu quero aumentar, em quanto tempo? Vai ser em um ano? Então, beleza. Em 12 meses. Isso daqui por mês dá quanto? Eu divido em 3 meses, na verdade, por trimestre. Por trimestre, eu tenho que atingir qual meta? Quanto por cento por trimestre? Beleza, fechei o trimestre. Isso daqui no mês. Então, quanto por cento? Eu vou destrinchando de trás para frente, para daí eu conseguir encaixar. Eu quero aumentar 20%. Então, isso significa um faturamento de 50 mil no mês de janeiro, por exemplo? É uma meta que eu consigo, que é realista? No meu histórico passado, quando eu performei muito, é algo que eu consigo alcançar? Aí eu analiso. Se não é, a gente volta e reestrutura essa meta. Mas eu acho que o mais importante para não sair, para não se perder, é dividir e monitorar isso o tempo todo. A gente faz tipo um checkpoint. Eu faço uma vez por mês, sabe o fechamento que a gente faz, fechamento de finanças? Para ver quanto que sobrou, então eu faço fechamento inclusive de metas. Quantos se é metas de venda? Quantos de leads entraram? Se eu tinha uma intenção de colocar 10 leads para a minha base, será que foram 10? Quantos entraram? Quanto que falta? Para daí também não desanimar no meio do ano, se eu coloquei uma meta muito fora do normal, eu realinho essa rota e, né, se possível, diminuo a meta. Mas o dividir e fazer essa medida, sabe? Não só dividir, mas anotar. Eu ando com post-its por tudo quanto é canto. Não sou do papel, eu sou do digital mesmo, mas o post-it me ajuda porque aqui no dia a dia acaba que você ser engolido pelas operações, por um monte de rotina, você se perde naquele grande objetivo que você colocou lá no final. Então eu vou colocando esses lembretes e dividindo com pequenas metas, para não ficar tão abrangente. E isso, quando eu comecei a fazer isso, até vamos entrar num outro assunto aqui, não sei se você vai entrar nisso, né? Mas vamos aproveitar. Quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha entendido o que funcionava. Por que funcionava? Eu dividi isso, né, em trimestre, depois em mês. E aí, estudando neurociência, eu comecei esse estudo desde o ano passado, neurociência e comportamento. A gente entende que o cérebro, quando você coloca algo que é muito macro, ele não consegue pensar de forma tão macro, por isso que desanima. E quando a gente coloca pequenos objetivos, tem vários livros que falam sobre isso, né? Hábitos atômicos, pequenos hábitos, pequenas conquistas ou pequenas metas, fica muito mais real. E aí você coloca muito mais gás e energia. Conseguir ler, por exemplo, 5 primeiras páginas de um livro. Quando você lê o livro inteiro. As metas seriam a mesma coisa. Quando a gente divide, o cérebro ele entende isso como algo possível e a gente consegue executar de forma mais fácil, né? Mais tranquila. Sim, as pessoas acham, né? Eu vejo pessoas falando, ai, nossa, mas é tudo muito difícil. E eu tenho o hábito, você falou que é do post-it, eu sou da cartolina. Eu fiz uma mentoria e aí o meu mentor falou assim, Dani, se você tem vários produtos, você tem que estruturar isso, porque eu fazia antes o mapa mental no computador. Só que eu fechava o computador e não estava visual para mim. E aí ele falou, pega uma cartolina, então, por exemplo, você tem a imersão. Dentro, a imersão é um produto, por exemplo. Então, você vai colocar tudo que vai ter dentro da imersão. O que você vai ter de patrocinador, o que você vai ter de parceiro. E aí eu comecei, fiz, né, o círculo imersão. E aí eu fui criando várias ramificações do que vai ter na imersão. Fiz isso com academia, fiz isso com livro. Acredite, isso facilitou tanto a minha vida, porque tudo que tem dentro da academia hoje tem tá até aqui em cima. Se eu achar, eu mostro aqui. Porque eu coloquei tudo na apostila, o que eu queria que realmente estivesse dentro da academia. E quando eu adquiri a plataforma, eu fui incluindo as coisas. Então, agora eu estou na fase de revisão final, eu olhei e falei assim, gente, olha, já consegui colocar tudo. Então, tirei da minha cabeça, coloquei na cartolina, da cartolina ficou visível para eu colocar na plataforma. Então as pessoas precisam entender o que faz sentido para elas, né? Então o mapa mental por um momento fez sentido para mim, mas eu fechava e depois eu tinha que procurar, ficar olhando. Agora as cartolinas ficam aqui coladas na porta.
E aí eu olho, tipo, terminei de fazer essa? Ótimo. Que mais que eu tenho aqui para fazer? Então a gente tem que identificar também, né, Jô, qual que é o que faz sentido para a gente, né? O post-it, é uma cartolina, é um Uhum. mapa mental, não é isso? Sim, facilitar o dia a dia. Eu gosto de centralizar muitas ferramentas, porque acho que isso facilita a organização. Até quando você vai treinar no outro dia na academia, se você deixa tudo preparado antes, a chance de você desistir é bem menor. Então, eu faço Verdade. isso com ferramentas. Eu coloco no celular, eu centralizei, eu fazia antes várias ferramentas. Uma ferramenta para agenda, uma ferramenta para controlar o CRM, para controlar minhas vendas, uma ferramenta para o financeiro. E daí falei, por que não centralizar? Então eu uso hoje, por exemplo, a ferramenta do meu financeiro, ele consegue medir quanto que eu coloquei de previsto da minha meta financeira ali, seja para guardar dinheiro, seja para meta de gastos, ele já tem tudo previsto até o final do ano. Conforme eu vou fazendo, realizando, eu já sei em que medida que eu estou. Então, tá tudo numa ferramenta só. E se você consegue acessar do celular, você consegue acessar do computador, facilita que você não se perde. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que não funcionam comigo. Caderno. Então, caderno eu acabo que esqueço num canto, o outro você não está anotando, eu não tenho Ctrl F ali muito fácil para você buscar. Então, acho que facilitar, usar ferramentas que você consiga compilar, nem que seja uma planilha. E eu, quando eu falo de ferramentas, não é nem software, que a gente não precisa inventar muita coisa. Ou um próprio quadro na parede, na lateral, onde a pessoa consiga colocar todas as informações ali. E aí eu desenvolvi, eu gosto muito de IA, não sei se a gente comentou sobre isso. Amo. Eu sou apaixonada. E aí eu tive que fazer alguns compilados de IA para levar essas informações tudo num canto só, de maneira que eu consiga monitorar. Isso de maneira muito mais prática, um dashboard, algo que fica visual, que a gente não perca de vista. Outra coisa que eu coloco também é print. Então, se eu tenho um objetivo aqui, minha próxima meta, por exemplo, né, saindo um pouquinho do campo de finanças, é inglês. Eu coloco print de pessoas falando, que eu lembrei que eu tenho que falar inglês, e coloco como fundo de tela. Cada vez que eu vou abrir esse celular, eu lembro, é inglês, então eu tenho um compromisso que eu preciso estudar inglês, e isso vai para uma agenda. E sem perfeccionismo, sabe? Porque às vezes a gente acaba, né, boicotando a própria agenda, mas quando você coloca lembretes, fica mais difícil de você procrastinar, de deixar para depois. Então, quanto mais você facilitar a vida com as ferramentas do dia a dia, ajuda muito, viu? Não, bacana. Aqui vocês estão vendo que são os extremos, né? A Josete é totalmente da tecnologia celular, eu sou da cartolina, penduro uma cartolina, eu sou do caderno. Então, assim, a gente vai entendendo como que realmente funciona pra gente, né? Jô, aqui tem uma coisa muito importante que eu acho que faz sentido a gente perguntar, porque eu sei que tem muitos empresários e empreendedores que estão assistindo e que vão assistir essa live. É, quando a gente fala, por exemplo, daquele empreendedor que ele está começando, ele é aquela equipe, né? Então, ele está muito na execução, ele não consegue planejar nada. Ele está preocupado ali em fazer as coisas darem certo, em vender, vender, receber, aquele ciclo. Então, ele não consegue parar, de repente, para planejar isso. Puxa vida, quantos leads eu preciso ter para, né, ter um faturamento X? O que você fala para essas empresas, essas mini empresas, né, que estão começando? Porque hoje, por exemplo, você já tem equipe, né, tem um escritório, mas quando a gente começa, às vezes a gente tem alguns parceiros, mas que ainda não supre. O que a gente pode falar disso realmente para ter do planejamento à execução? Olha, Dani, na Ascensia eu tenho equipe, então fica mais fácil para delegar. Mas na JS eu estou nesse cenário que você falou. JS Educação, hoje eu tenho uma colaboradora só que me ajuda, mas o restante sou eu que faço. Então é exatamente isso. Eu controlo finanças, eu entrego produto, eu vendo, e tem que estar ali equilibrando os pratinhos. O que a gente faz, principalmente quando está começando? Eu sempre incentivo. Primeiro você cresce e depois organiza. Porque se a pessoa ficar preocupada em ter uma ferramenta para controlar isso e ter todos os processos, acaba que ela não consegue fazer o que ela precisa fazer, que é vender. Então, primeiro preciso vender, receber, vai fazendo isso e vai organizando. Uma coisa que me ajudou muito, tem um livro que eu indico para todo mundo, que é O Poder da a Única Coisa. É a única coisa o nome do livro. E esse livro, ele fala sobre a gente trabalhar com blocos de tempo. Então, se eu tenho que executar várias atividades, eu tenho que ter vários papéis dentro da minha empresa, que horas que eu vou fazer isso?
e que horas que eu vou me dedicar para vender, para pensar na estratégia, porque não tem por onde fugir, eu tenho que vender, tenho que cuidar da estratégia, senão a empresa não cresce, eu vou ficar naquele cenário micro. O que eu fazia no começo lá da Sense e estou fazendo aqui na JS, durante o dia, o meu foco é atendimento, eu preciso vender, preciso atender o cliente e eu não vou me preocupar com coisas burocráticas, eu não vou cuidar do financeiro, eu não vou pensar em estratégia, isso eu posso fazer em outro horário. Então vai ser aquele empreendedor que está começando, ele vai se dedicar ao cliente dele durante o dia, que é o horário comercial, que ele vai fazer a empresa dele rodar, e depois, no horário aí disponível, é lógico que tem muitas mães, né, pais de família que não tem tanta disponibilidade de tempo por conta de filhos e tal, mas no horário que a pessoa conseguir disponível, ela pensar em outros papéis. Então, é hora de eu ser estrategista da minha empresa. Vou analisar o que deu de errado, o que deu de certo, e colocar isso como blocos de tempo na agenda. Eu uso a agenda do Google, porque a gente falou muito do digital, né, da tecnologia, eu uso a agenda do Google e eu separo ela por vários papéis. Então, é hora de vender? É daquele horário, aquele horário é a Josete vendedora. É hora de pensar em finanças? De tal horário a tal horário é a Josete Finanças. E eu coloco cores diferentes. Isso a pessoa ela pode fazer numa agenda de papel, mas ela definir. Pelo menos uma vez na semana, eu vou reservar um tempo da minha agenda, da minha vida ali, para cuidar do meu planejamento financeiro. Mais um tempo para cuidar das vendas, para ver o que deu certo, o que deu errado. Mas colocar mesmo um compromisso com o próprio, sabe quando a gente vai fazer uma reunião com sócio? Eu não tenho sócio, mas se fosse fazer uma reunião com sócios, a gente coloca e vai com o sócio, vai com as informações e com os números. É como se fosse fazer um encontro com você mesmo, para quem está sozinho, é como se tivesse uma equipe. Porque a hora que tiver uma equipe, já tem várias coisas organizadas. É só passar esse setor que você cuidava para outra pessoa começar a cuidar. Você treina outra pessoa, é claro, mas não fica tanta coisa só na nossa cabeça, sabe? E tira aquela ansiedade de ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Outra coisa também, tira aquele peso de ter que equilibrar vários pratinhos, porque uma hora um vai cair. Se eu estou focando muito em venda, uma hora a qualidade vai cair. Se eu foco muito em qualidade, eu demoro para entregar, as vendas também podem diminuir. Então, é entender qual pratinho que eu posso equilibrar, que a minha empresa consegue sustentar ali, deixa aquele outro cair, socorro ele, até que as coisas estejam equilibradas. Parece mágica, né? Mas é muita dedicação. A gente trabalha muito no comecinho quando trabalha sozinho, né? Quando é eu, a equipe, e depois vai ajustando, que você consegue delegar para outras pessoas. E você tem falado bastante, Jô, dessa questão de clientes, né? Dos leads e tudo mais. A gente sabe, tem gente que no corporativo o pessoal fala assim, porque a alma do negócio é o comercial. Aí outro, não, é o financeiro. Dentro do corporativo fica, né? Eu já fui do corporativo, trabalhava no financeiro, e aí tinha aquela briga, entre aspas, entre as áreas, né? Mas a gente sabe, se a gente não tiver cliente também, a gente não tem o financeiro, né, para receber, a gente não faz os investimentos, enfim. Hoje, o que você fala para essa galera que está aí ainda no Eu Keep, mas está, puxa vida, eu preciso de cliente. O que você fala para essas pessoas que elas precisam planejar para poder conseguir executar, ter clientes, conseguir vender os seus produtos e serviços? O que você falaria para essa galera? Eu defendi, eu falar que nunca defendi não, mas eu defendi um tempo que o setor mais importante era finanças, eu puxava a sardinha para o meu lado. Depois de um tempo, o setor mais importante é o RH, porque sem pessoas nada se entrega. E depois, hoje eu entendo que cada um tem a sua importância e cada um, né, dentro do seu momento. Então, é lógico que vender, se eu não tiver o que gerenciar, não tiver dinheiro, não adianta estar com o financeiro muito bem estruturado e não estar entrando dinheiro para dentro da empresa, sabe? A primeira sugestão que eu falo para os empresários, seja mais agressivo nas vendas. A gente tem que ser mais agressivo nas vendas, ser mais cauteloso com finanças e muito mais humano com pessoas. Acho que é o combo perfeito para a gente conseguir fazer uma empresa girar. Então, na hora de vender, eu tenho que ser agressivo mesmo, muito mais ousado. E para eu conseguir ser mais ousado, eu preciso ter um bom equilíbrio financeiro, então controlado com finanças, controlando com gastos, não sendo tão otimista, achando que vai entrar dinheiro muito fácil, e ser muito humano com o time, porque se eu não tiver pessoas ali bem cuidadas para entregar, nada se sustenta. Então, se fosse falar uma tríade da pessoa que está começando, até para quem já tem empresa há muito tempo, era o que funciona com certeza, sabe? Ser mais agressivo com vendas, controlado com finanças e humano com pessoas. Você falou uma coisa que geralmente a gente ouve muito dos vendedores, né? Ser agressivo nas vendas.
Mas aí a gente sabe que a gente tem um cenário. Eu, particularmente, quando eu comecei, eu não sabia, né? Falei, puxa, como que eu vou vender? Eu tô acostumada no corporativo, as coisas sempre caem ali na minha mesa, eu vou, faço, e agora? Mas tem um caminho das pedras, Jô. Então, por exemplo, hoje você já tem a Sense, que é uma empresa que está estável no mercado, mas você está aí no caminho com uma nova empresa. Então, você está recomeçando, né, com outro projeto. Então, como que a gente faz esse cenário? Então, com planilha mesmo, vale aquela captação um a um no LinkedIn, é fazer abordagem no Instagram, oferecendo, né, o trabalho, o serviço, participando de grupos de network, eventos. Como que você estrutura isso dentro das suas empresas? Ó, Dani, falando mais para a área de serviço, que eu acho que é mais o nosso público, a gente voltou para aquelas vendas mais tradicionais antes, né? Porque teve um período que achou-se que era só produzir conteúdo no Instagram, no LinkedIn, que as pessoas vinham. E não é, É, porque daí, conforme o marketing vai evoluindo, o nível de consciência da nossa audiência ela vai aumentando, ela sabe que você está fazendo alguma coisa ali, que ela vai receber uma proposta de venda uma hora ou outra. Então, as pessoas ficam mais blindadas, elas ficam mais preparadas. E aí é que a gente acabou tendo que voltar para o que era antigamente de fazer um a um. Só que a gente, ao invés de ir lá na porta da pessoa, né, do estabelecimento, hoje a gente vai no direct da pessoa, mas não de forma tão descarada. O que funciona muito, descarada, né? Muito assim, escancarada. O encarada, que é. funciona, o que funciona muito é relacionamento. Então, o que você falou, né, de ter esse network, rede de relacionamento, não no sentido só de você tentar empurrar o seu serviço para a pessoa de qualquer jeito, mas ela conhecer, você conseguir demonstrar que você tem autoridade no assunto, que você está se preparando, e o relacionamento no direct mesmo. Teve alguma interação? Não custa nada você também retribuir a interação, comentar com as pessoas, ser interessado também no perfil da outra pessoa. E a hora que aquela pessoa ela está mais conectada com você, que você gerou, mesmo que à distância, um relacionamento ali pela internet, por que não fazer uma oferta? Eu falo que vender é como é uma responsabilidade. E a gente comentou muito isso no grupo que eu participei semana passada, que quando você tem algo que você acredita e esse serviço que você está prestando vai transformar alguém, é uma falta de responsabilidade se você não oferta isso para outra pessoa. Então, se eu tenho um serviço, se o meu serviço na área de finanças vai transformar, vai ajudar aquele empresário que ele estava todo inseguro com relação a finanças e vai fazer com que ele cresça com mais segurança, que ele consiga se planejar melhor, se eu não oferto, é como se eu fosse egoísta. Por que eu estou guardando só para mim? Se eu aprendi tanto e eu posso repassar para o outro. E aí, quando a gente se coloca nessa postura nem de ser superior, de autoridade, mas como postura de ser responsável para passar para o outro tudo aquilo que nós aprendemos, a venda se torna mais leve, porque ninguém está fazendo favor para ninguém. A pessoa está precisando do que eu tenho de mais valioso, que é o meu conhecimento, e eu entrego para ela o meu conhecimento e ela me remunera para isso. Fica mais suave. Mas, de forma prática, o um a um funciona muito, prospecção no LinkedIn funciona muito, que a gente não pode ficar só esperando que venha até nós, mas essa venda ativa foi o que aconteceu com a gente, era o momento que eu estava precisando, quando você me abordou da primeira Sim. vez, e foi tão, é ela mesma. E a abordagem muito profissional, isso conta muito também, e a maneira como a pessoa ela se posiciona em todos os lugares, porque hoje a palavra de ordem acho que é coerência. A coerência que eu tenho nas redes sociais, de como eu sou nas redes sociais, mas a mesma coerência que eu trato as pessoas no dia a dia, no telefone, no WhatsApp, isso transparece. Quando a gente consegue estabelecer esse relacionamento, a gente atrai até os melhores clientes para a nossa base. Não, isso é muito bacana. E as pessoas entenderem que quem está começando um negócio agora foi o que você falou anteriormente. Não precisa ter grandes sistemas ERP, não precisa ser. Né? De repente, às vezes, você tem uma planilha simples ali que Sim, funciona, que te ajuda no financeiro, que te ajuda, né, na parte comercial. Mas chega um momento que a gente sabe que para crescer a gente vai precisar de ferramentas. Né? Para mim foi muito engraçado porque eu tinha vários cursos dentro da plataforma. Só que era tudo solto, assim. Um de recrutamento de seleção, um de captação de clientes, um de recolocação. E aí as pessoas, assim, ninguém sabia o que eu vendia, porque ficava dentro da plataforma. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso montar uma comunidade. Dentro dessa comunidade, eu vou criar as vitrines e colocar tudo que eu tenho. Ou seja, as pessoas vão saber o que eu tenho, porque eu vou ter uma vitrine ali freemium, eu tenho conteúdo gratuito e conteúdo pago.
Só que para isso a gente precisa ter uma plataforma, ou seja, você já tem que investir. Mas entra nessa questão, se a gente não se planeja e não investe, a gente acaba ficando no mesmo lugar. E foi muito engraçado que na semana passada eu fiz uma reunião com o pessoal, hoje também eu fiz uma reunião com uma menina, e elas me falaram a mesma coisa, duas pessoas diferentes, mas que a fala foi a mesma. Dani, eu te conheci há uns 3 anos atrás, a gente fazendo aquelas aulas no Meet, sabe? Eu fazia aulas gratuitas ensinando consultoria, ensinando recrutamento e seleção. E essas pessoas vieram crescendo comigo. Falou, não tinha compartilha RH, não tinha nada. Mas eu estou impressionada com o tanto de coisa que você conseguiu fazer. Tá. É livro, é imersão, é plataforma, é talvez uma revista no final do ano. Então, assim, até eu estou espantada. Eu olho e falo, gente, como eu consegui? Mas, assim, é difícil, né, Jô? Porque é aquele negócio, né? As pessoas veem as vitórias, mas não vê os tombos ali que a gente vai levando no meio do caminho, Sim. né? Então, eu Não vê costumo os falar, bastidores, né, Dani? sim, os bastidores, eles doem muito, sabe? É uma dor, assim, e eu falo que empreender é solitário. Eu, no meu caso, eu sempre busco em eventos, tá, com outras pessoas, porque eu tenho meus parceiros, mas eu ainda trabalho muito no formato online. Uhum. Então, sempre que tem um evento, eu falo, cara, eu vou. Porque aí eu vou, converso com outras pessoas, aquilo dá uma oxigenada, sabe? Então, eu fico muito feliz, porque na minha cabeça eu falo, cara, eu não construí nada. Sabe quando Isso. você. A gente olha assim e fala, nossa, parece que eu estou patinando, parece que eu não consigo construir as coisas. Mas quando vem uma pessoa com uma visão de fora e te fala isso, você fala, cara, é verdade. Quando eu comecei, eu não sabia nem o que eu sabia fazer, né? Então, você tem essa sensação também de quando você começou lá atrás para o que você construiu hoje, né? Então, que houve esse planejamento, que você conseguiu executar direitinho. Às vezes dá essa sensação também, de que parece que eu não construí muita coisa, parece que ainda falta tanto, sabe? É a Mas eu tenho me síndrome do impostor, né? Sim, mas eu tenho me policiado muito com isso, porque até a questão de pequenas metas, pequenos hábitos, há pequenas vitórias. Então, hoje começou oficialmente a primeira colaboradora na JS. Até então eu tinha pessoas PJ na JS, nunca uma contratada direto aqui comigo trabalhando. Então, tenho colaboradores? Tenho, mas não são dedicados 100% para mim, né? Que elas se dividem. E hoje foi a Sim. primeira. Eu falei, nossa, estou muito feliz que a primeira contratada, eu espalhei para os 4 cantos, que era a minha primeira funcionária na JS. E às vezes a gente perde a mão. Eu perdi a mão quando aconteceu isso com a Sense. Foi um, foi dois, e quando eu vi, eu estava com 10 funcionários e eu estava preocupada porque tinha que fazer mais. Mas, gente, eu emprego 10 pessoas na Sense Contabilidade. Eu falei, é uma galera. Então, acontece mesmo, é o síndrome do impostor, e quando vem alguém de fora e traz isso, eu te comentei com você, inclusive, né, o movimento está bem legal, porque não deu tempo nem de parar para falar com você, porque foi alguma coisa aqui, outra coisa ali que está surgindo. Eu falei, meu Deus, tá um É movimento bem legal. segunda-feira, né? Um movimento bem legal. E daí as pessoas de fora trazendo isso, acaba que ajuda, né, a gente reconhecer também o que a gente tem de mais valoroso. E a ambiência, Dani, conta muito, viu? O ambiente que a gente está, você fala muito de Sim. network, a questão da comunidade, do Compartilha RH, traz esse movimento. Porque se a gente está muito sozinho, só imerso ali nas nossas pequenas vitórias, ou, né, os nossos perrengues do dia a dia, acaba que você se acostuma. Quando você está no ambiente que tem mais pessoas, ou talvez se movimentando mais, te dá um gás, porque você quer movimentar mais, mas tem pessoas que também estão se movimentando menos, e daí você consegue trazer aquelas pessoas, eu falo que é o poder, a energia que tem das pessoas ali, do ambiente, isso ajuda muito. Acho que uma das coisas que me fez também mudar bastante durante esse crescimento, que eu consegui investir, foi em mentorias, que era algo que mudou a chave. E a mentoria, ao contrário do que as pessoas acham que às vezes é só um curso, a mentoria é a questão do acesso daquele profissional que caminhou o caminho que você está querendo trilhar, que já chegou aonde você quer chegar, e ele tem praticamente o caminho das pedras. Então, quem conseguir investir em mentorias é algo que eu dou muita sugestão. Mas se não conseguir, esteja em ambientes que as pessoas conseguem te levar para cima. Parece coisas de coach isso, né? Mas isso faz toda a diferença. Faz toda a Não, diferença. e eu acho fundamental, porque assim, Jô, quando eu idealizei a plataforma, né, a academia, Uhum.
foi justamente pensando em não ter somente cursos gravados. Terão cursos gravados? Terão. Uhum. Mas a ideia é justamente que nós tenhamos esses estilos de hot seat, de mentorias, justamente para que, por exemplo, pessoal, teremos uma aula de finanças com a Josete. E as pessoas venham e façam troca, façam perguntas. Então, ali, às vezes, uma coisa que você fala, a pessoa fala, gente, eu não tinha pensado nisso. Então, o grande objetivo da comunidade é a gente ter essas trocas para gerar insight. As pessoas que não conheciam o trabalho da Josete vão conhecer. Então, é fácil, né, a gente pegar um monte de curso, jogar na comunidade e tá aí. Então, o meu objetivo é ter uma comunidade ativa. Assim como a gente tem a imersão, que acontece uma vez no ano, a ideia é que nós tenhamos microeventos. Então, nós já temos aqui em primeira mão, a gente tem um evento marcado no auditório da GUP, aqui em São Paulo, ainda no primeiro semestre. Então, assim, a gente tem o lançamento do livro, né, dia 2 de junho. Então, as coisas estão acontecendo porque a galera também está acreditando. Então, eu percebo que as pessoas querem fazer parte desse movimento. Então, isso é muito legal. E a gente sempre fala, Jô, que a gente nunca cresce sozinho, né? Não. Na hora que eu comecei a perceber isso, eu falei, gente, mas eu não confio, não dá, não dá. Na hora que eu comecei a abrir e falar, gente, o movimento Compartilha RH tá crescendo, mas vamos lá, eu preciso de ajuda. A galera abraçou de um jeito de acreditar mesmo nisso. Então, a gente precisa falar, né? A gente precisa buscar essa ajuda para conseguir crescer também, né? O que você acha disso? Faz toda, mesmo quem não tem funcionário. Eu acho que o apoio, ele leva a gente muito mais rápido. Você comentou de ser, né, de ser solitária, né, empreendedorismo, principalmente para quem não tem sócio, isso é muito difícil. Porque você não consegue compartilhar com outras pessoas as mesmas, dividir aquele peso, sabe? Às vezes a responsabilidade. Não vou dizer que empreender é difícil, porque senão não teria tantas pessoas ali entrando no mercado, né, do empreendedorismo. Porque empreender traz uma certa liberdade, traz possibilidade de ganhos maiores, gera transformação conforme a gente vai, né, conseguindo atingir mais pessoas, você consegue alcançar mais pessoas, mas conseguir trazer apoio para o dia a dia, para dividir, trazer pessoas igual você está trazendo, e não precisa ser CLT, isso que é uma grande virada, porque a gente acha que quando vai precisar trazer apoio, precisa estar com um funcionário. Não, você consegue trazer outros parceiros, e você faz isso muito bem, né? De trazer apoio e ser humilde e falar, olha, eu não consigo mais a partir daqui, porque o negócio vai ficando grande, vai ficando maior. Quem que são as pessoas que eu consigo trazer, que estejam, isso é muito importante quando a gente vai buscar esses apoios, que estejam conectados com o que a gente tem ali de valores. E é algo que eu também olhei, que na Sense, quando eu comecei na Sense, eu confesso que eu não tinha essa perspectiva, sabe, de identificar valor mesmo, eu estava achando que era só simplesmente negócio. E depois de uns 3 anos de jornada eu consegui identificar, porque se as pessoas não tiverem com mesmos valores, e às vezes, eu não falo nem de religião, né, mas valores mesmo, de honestidade, transparência, colaboração, esses parceiros, se eles não tiverem, eles não ficam. Então, e quando a gente consegue encontrar esse pessoal na jornada, fica tão gostoso, fica tão mais leve, e a gente consegue se expandir, e como você está fazendo com Compartilha RH, que já é uma marca registrada, né? A gente, quando olha Compartilha RH, já consegue associar todo o movimento que você está fazendo, e de pessoas muito interessantes ali, sensacionais. Não, e é muito bacana, e as pessoas falam assim, nossa, gente, eu tô falando com você, Dani, nossa, o movimento eu conheço, eu falo, gente, então assim, eu fico muito feliz, é muito bom a gente ver aquele filho crescendo e se tornando já adulto, né, porque a gente vai crescendo, e a importância das mesas que a gente senta, isso virou, assim, uma chave, e é muito engraçado, assim, eu acho importante falar, acho que eu já tinha falado isso para você. Quando eu fui fechar os coautores do livro, eu tinha as pessoas já na minha cabeça. Eu fiz reunião com 20 pessoas. Eu falei, cara, dessas 20 eu vou fechar 14, porque inicialmente eram 14 coautores. Jô, das 20 que eu conversei, uma fechou, mas ela fechou, ela já sabia do projeto, a gente já tinha conversado nos bastidores, ela só participou da reunião para entender. Então, das 20 pessoas que eu idealizei, que eu acreditei, uma só participou. E aí depois eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho mais 13 vagas, eu não vou conseguir ninguém. Quem vai acreditar nesse projeto? O primeiro livro que eu estou lançando. E nós fechamos 17 vagas.
Então, eu tenho até agora pessoas, Dani, eu quero participar. Eu falei, olha, agora vai ficar para a próxima edição, que é só o ano que vem. Essa já está fechada. Então, entra naquilo, né? A gente acredita que algumas pessoas estão caminhando do nosso lado, mas Deus coloca outras pessoas, fala, não, não são essas não, são outras. Então, é o que eu falo, o processo ele é doloroso, ele é árduo, mas no final tudo vale a pena. A gente só não pode desistir, né? Não. E você tinha clareza disso, porque quando você sabia que você precisava fechar tantos, a gente entra naquela questão de planejamento. Eu tenho que fechar tanto. Tantos, ofertei para 20, não deu. Aonde está a outra minha base? Aonde que eu consigo ofertar, trazer esse pessoal para mim? Com certeza você foi no 1 a 1 também com esse pessoal. Então, vendo Sim. como funciona o trabalho 1 a 1 para a gente conseguir atingir os projetos, e você já tem muito claro, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, de tudo que você quer que vai acontecer com o projeto Compartilha RH até o final do ano. E você fez o que eu estava comentando no comecinho da live, né? Os movimentos de dividir isso em trimestre. Então, você já sabe até quando vai ter o lançamento do livro, até quando tem que fazer os fechamentos, os microeventos. Então, está tudo estruturado. É uma excelente planejadora, viu, Dani? Ainda estou meio pendente ali no financeiro, José, eu preciso me organizar melhor, né? Por isso que foi o que você falou, não dá para a gente equilibrar todos os pratinhos, né? Mas depois eu vou precisar da Não. sua ajuda aí. Mas o que é importante a gente falar, Jô? E até bacana, recebemos proposta para levar Compartilha para o Rio de Janeiro e para Salvador. Olha Uau, isso. meu Deus, que E aí massa. eu falei, calma, gente, calma, vamos sentar, vamos marcar uma reunião, porque eu preciso. Porque assim, você já foi no evento. Compartilha RH na estrada. Pois é, já pensou? É esse nome, que legal, Compartilha gostei. RH na estrada. E aí eu fico pensando, porque assim, eu não quero perder a qualidade também do evento. Uhum. Né? Sim, é muito bom. Então, a gente falando aqui de execução, eu não quero só executar, não vamos para todos os lugares, não. Sempre que eu faço o evento, eu penso muito na experiência das pessoas. Sim. Claro que assim, como é evento, a gente vai falhar, vai errar, não tem jeito. Mas eu não quero alugar um espaço e enfiar um monte de gente dentro e ficar, sabe, palestrante falando. A gente tem que entender o que a gente quer entregar. Né? Então, quando tem essa questão de propósito, a gente tem que saber o que eu estou entregando. E esse ano vão ser 2 dias de evento. Então, né, no ano passado a galera falou, Dani, um dia já tá pouco. Tá, então vamos fazer 2 dias de evento. Então, o evento macro vai acontecer sempre aqui em São Paulo, mas a gente vai ter micro eventos, tanto que a gente vai convidar os coautores do livro, que vai ser uma forma de divulgar também, então a gente vai para outros lugares. Então, eu quero falar que eu estou muito feliz de ter você nesse projeto, porque é muito difícil as pessoas confiarem na gente, né? As pessoas falam, ai, não sei, eu vou ter que investir. Mas eu lembro quando eu te mandei mensagem, você falou, Dani, pode contar comigo. Aí eu olhei e falei, cara, por isso que eu falo, Deus foi colocando as pessoas certas no meu caminho. E a gente tá com coautores, assim, incríveis. Incríveis. Foi muito melhor do que eu imaginei, viu? Tá mesmo, hein? Eu tô ali no grupo, tá sensacional. E eu nem pensei duas vezes em falar não pelo. Eu nem sabia, né? Qual que é o valor que eu investi. Falei, não, você falou, beleza, tô dentro. Pois é. Tô dentro. Mas é por conta daquilo da ambiência, né? Quais as pessoas eu quero ter aliada, vinculada ao meu nome, né? Então, eu conheço todo o seu trabalho, eu sei da sua responsabilidade, então, falei, é alguém que eu quero estar vinculado. Não era, por exemplo, o público mais de RH. O meu público, ele está um pouquinho fora do público da RH, mas é um público que também está ali, que precisa de acesso às finanças, né, que a gente precisa de planejamento para a vida. Finanças pessoais a gente precisa. E a mesma estratégia que a gente usa para cuidar de finanças da empresa é o que a gente cuida da nossa finança pessoal. E é por isso que a maioria tem dificuldade, porque não aprendeu a lidar com finanças em casa. Não aprendeu a cuidar de, né, fazer gestão financeira da vida pessoal. Na escola, daí quando vai para o empreendedorismo é a última coisa. Não aprende na faculdade, Dani. Isso nem nas ciências contábeis a gente aprende a fazer gestão financeira. Ciências contábeis, que é a faculdade que eu fiz. Imagina os outros, que é um arquiteto, engenheiro, pessoal do RH, muito menos que vai conseguir fazer, porque não, o pessoal do não RH tem corre. isso na grade. Eu fui para humanas porque eu corro de número. E até hoje, Jô, por isso que eu falo, na hora que eu tenho que abrir minha planilha e ver minhas coisas, gente, eu pago para não fazer isso. Eu pago. Oh, meu Deus. Assim, me dá movimento para fazer, me dá evento para fazer, mas não me dá o financeiro. Essa é uma dor que eu tenho, que eu preciso de uma pessoa para cuidar disso para mim.
entendeu? Então a gente já sabe onde estão os gaps dentro do negócio. Então, assim, deixa eu executar outras coisas, deixa eu fazer o negócio Onde eu sou acontecer. bom, né? Mas não me dá o financeiro para ver. Então, isso eu sei que eu preciso ter uma pessoa para me ajudar nisso. Então, essa conversa aqui é muito boa, porque já começa a abrir a mente, né? Peraí, eu preciso de alguém para me ajudar com isso, né? Deixa eu até te dar uma sugestão disso daí, que eu acho que é a dificuldade da maioria, né? Porque não consegue, não se adapta e às vezes é muito difícil. O mínimo, eu não consigo gerenciar minha empresa, fazer uma gestão do jeito que eu queria. O mínimo que faz que o empresário devia fazer é deixar em ordem os lançamentos, registrar tudo que entrou e tudo que saiu. Só registrar. Sem precisar ficar preocupando e fazer por categoria e nem nada, sabe? Muito mirabolante. Então, numa planilha simples mesmo, no seu caso você tem uma ferramenta, né? Não sei se você está usando ainda a ferramenta, mas a pessoa que não tem uma ferramenta de sistema financeiro, o básico, entrada e saída. Por que que isso daí funciona? Eu tendo uma planilha muito simples de como que está isso, eu consigo ir para um IA e pedir para ela me ajudar, porque hoje a gente tem ferramentas que conseguem fazer análise para a gente. A hora que eu vou para Sim. a IA e falo para ela, olha, esse é o meu controle financeiro, a minha empresa é uma empresa de RH, eu faço consultoria, eu atendo tal cliente, me ajude a entender esses números aqui e me fale aonde eu estou errando, Nossa, aonde eu José, estou já tinha gastando. pensado nisso. Não, a gente usa a favor. Ela vai te trazer. E dá para fazer isso, Dani, com um dashboard, depende da IA que você for fazer. Por exemplo, se você levar isso para o cloud, ele monta um painelzinho colorido para você, com os indicadores, e fala, olha, o que, que eu preciso fazer para melhorar? E se você trouxer metas, ele vai trazer várias estratégias, mas desde que você pague o contexto. Então, hoje, o que, que a gente fala em finanças? Hoje eu não ensino mais o empresário a ficar anotando isso, separando por categoria. Você precisa entender o seu negócio para você tomar decisões, porque aí ela não vai tomar decisões para você, ela vai te Sim. apontar o que está errado ou não, daí você que sabe aonde o calo aperta para onde você quer ir. Mas Uhum. isso já facilita muito, e você não precisa ficar ali monitorando tanto. Um chat GPT da vida, que é uma IA mais básica para a gente utilizar, ela já consegue fazer esse tipo de análise. Mas se quer algo mais seguro, que consiga analisar dados mesmo, o Cloud é perfeito. Gemini também é perfeito, mas o Cloud é o preferido. Ele analisa muito mais profundamente e ele cria dashboard como se as pessoas estivessem criando como que é o nome do Power BI? É como se você tivesse um Power Gente, eu BI. preciso dessa ferramenta. Você vê que eu foco tanto nas coisas que eu gosto que eu esqueço dessas. Aí você não precisa sofrer com finanças mais, você vai só entender, ele vai te traduzir, né? Lógico, como eu falei, não vai tomar decisões, mas ele vai traduzir aquilo que você registrou. Agora é importante registrar. Se não tiver registro, não tem como anotar. Então, e no caderno também não tem como. Então é importante, nem que seja uma planilha, relatório financeiro, Sim. registra, atualiza. Não tenham condições de fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, pega essas informações e vai ali. Eu faço isso. Hoje eu uso Conta Azul, mas eu faço isso também no Cloud para ele me trazer coisas que nem eu estou vendo. Falei, o que será que eu não estou vendo? Ainda falo exatamente para ele. Analise algo que nem eu estou enxergando. Que eu já falo para ele, olha, eu já olhei isso, aquilo, aonde que eu não estou enxergando? Daí ele me traz e eu abro um vinho do lado ali, tomo um vinho para se tornar relaxante. É uma das coisas que eu gosto de fazer também. Algo que é muito difícil para você, e esse é um hackzinho da neurociência, algo que é muito difícil para você fazer, que vai ser torturante, sim, coloque algo prazeroso junto para tornar mais leve. Então eu faço caminhada na esteira lendo livro, que eu gosto de ler livro, eu não gosto de fazer cardio, mas eu coloco o livro para ler enquanto eu estou fazendo cardio. E o das finanças é que eu gosto de finanças, né? Enquanto eu estou, eu coloco um vinhozinho, um jazz, e aí fica muito mais fácil para analisar. Mas usar tecnologia vai fazer muita diferença, viu? Gente, fantástico, adorei. Olha, uma live que era para ser de 30 minutos, já estamos quase em 45 Ah, com era várias, 30? Nossa, já foi. mas várias dicas maravilhosas. Olha só, aqui nós temos a Sara comentou, mentoria é vida, super necessário. Eu gosto muito de mentoria também. Eu acho que curso ele acaba sendo mais frio. Hoje em dia, muita gente vende curso, por isso que eu falei, né? Dentro da academia, eu quero mais esse contato. E eu quero deixar aqui para você, Jo, o convite para você dar uma aula para gente dentro da academia. Estou organizando essa agenda, mas assim, eu acho que vai ser fundamental. A galera tá super animada, não vê a hora de fazer o lançamento. E aí eu estou montando aí um cronograma de datas. E a ideia é a gente fazer assim uma trilhazinha, sabe? Então a gente vai ter, por exemplo, um dia de 1 hora com uma
né, um comecinho, depois um intermediário, para a gente criar isso. E aí, se você topar, você me fala que a gente já vê a agenda. Eu vou montar a agenda já do ano todo, ao planejamento, né? Vou montar a Ano agenda todo, é do isso ano aí. todo, que aí a galera, né, se organiza, e eu tô contando com esses profissionais, e aí você topar, vai ser um prazer ter você com a gente. Conte comigo. Eu tenho só que gravar o meu também, mas a gente dá um jeito e Não, grava. fica tranquila. Eu tô até falando pro pessoal, eu falei, não, se você não quiser gravar, vamos fazer no ao vivo, né? Uhum. Monta a apresentação, tudo bonitinho, a gente faz no ao vivo e deixa depois lá gravado. Então, não tem problema Perfeito. nenhum. E Sabe que para aí, mim funciona muito mais o ao vivo, viu? Ah lá, não, compartilha RH em Fortaleza, tá vendo? pois é, então, a Sara está sempre com a gente participando. Já temos aí sugestão de Salvador, Rio de Janeiro. Sara, vamos conversar para levar para Fortaleza, né? Já que a galera não pode vir para São Paulo, a gente que vai para lá, né, Jô? Ou Fortaleza tem um colaborador em Fortaleza. Eu já aproveito e Sério? já visito, tem. A Ai, Jéssica que é de Fortaleza. nossa, gente, é uma delícia. Tá na praia, já pensou? Vamos Ah, arrumar que um lugar maravilha. para fazer perto da praia. Me leva. Jô, gratidão pelo seu tempo, por você disponibilizar conteúdos de tanto valor. Para mim, aqui já abriu assim minha mente. Eu já, sabe, algumas coisas que foi falando, eu falei, cara, preciso organizar isso. Então, assim, foi muito bom. Fizemos quase 50 minutos de bate-papo que a Meu gente nem Deus. viu passar. Muito obrigada aí pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço, Dani, o convite, a confiança, e é um prazer estar sempre com você, viu? E aí, para quem está assistindo, a Josete é uma das nossas coautoras no livro Compartilha RH, como a gente falou. Vai ser nossa parceira dentro da plataforma Compartilha RH, que ela vai vir dar uma aula para a galera. Então, o movimento está crescendo e a gente está trazendo só pessoas top para fazer parte aí desse movimento, e a Josete é uma delas. Então, obrigada a vocês que assistiram, obrigada a vocês que vão assistir aí, estão assistindo essa gravação, e até a nossa próxima live. Um beijo, Jô! Beijo, até.